Até nós comentamos muito isso aqui quando saiu essa série, é muito, muito boa, né? Na verdade, foi os 300 anos da grande loja da Inglaterra, não da maçonaria, que a maçonaria não tem 300 anos, né? E um verdadeiro pesquisador vai saber, maçônico. Mas ali é uma outra cultura, né? Outra cultura. Eles têm um autocontrole de beber antes, mas tem um controle que, se fosse no Brasil, não pega. Colocar isso nas lojas maçônicas antes é complicado. Não sei que coloque sem problema nenhum, mas depois da reunião. Que antes nossa cultura não permite. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal da GLUP, Grande Loja Unida Paulista. Eu sou o Cristiano de Almeida, sereníssimo grão-mestre da Grande Loja Unida Paulista GLUP. É um prazer tê-los aqui novamente nesse podcast. Já deixo aqui de antemão um abraço fraterno do nosso sapientíssimo grão-mestre adjunto Paulo Rafael, que está em viagem na nossa sede da GLUP em Cuiabá e não pôde estar presente hoje. É um prazer, uma honra tê-los aqui conosco, todos os irmãos, todos os colaboradores, todos aqueles que admiram a ordem maçônica. A maçonaria é amor fraternal, caridade e verdade, é a mudança no homem, é a mudança na sociedade, sempre procurando fazer feliz a humanidade, as famílias, então sempre luta por essa melhoria contínua e pelo pleno desenvolvimento através da filosofia maçônica, através do simbolismo maçônico. Hoje, um dia muito especial, nós temos aqui o nosso convidado, o venerável mestre Jorge Larré, da loja Opus Virtus Humanitas, número 12, também filiado à GLUP, vai falar um pouco conosco como venerável mestre, a sua experiência como venerável e também a gestão de tempo, tanto administrativa como ritualística. Venerável mestre Jorge Larré, seja muito bem-vindo, é uma honra tê-lo conosco. Seja bem-vindo, pode falar à vontade. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui podendo falar na presença do Soberano Grão-Mestre. Honra é minha, meu irmão. E falar um pouquinho sobre o que é esse trabalho, né? Sobre o que é ser maçom. Por isso o nome da loja, inclusive, Opus Virtus Humanitas, é isso. É trabalho, virtude e humanidade. Né? Perfeito, muito bonito. Quem estiver fora, né, dessa questão de trabalho, não pode estar na maçonaria. Exatamente. Porque é trabalho, né? Quando eu defino, por exemplo, quando alguém me pergunta o que é a maçonaria em si, eu dou uma definição. Em uma palavra, eu só consigo uma. Escola. É a primeira. Realmente. Né? Claro, é uma das delas, palavras. sim. Né? Mas se for numa palavra só, escola. Porque é uma escola de desenvolvimento pessoal ímpar no mundo. Né? Eu não conheço nada parecido. Realmente. E se eu juntar, aí explicando um pouco mais, ela é escola, ela é a família e ela é o trabalho. Por isso também o nome da loja. Exatamente, muito bonito, muito simbólico realmente, traz uma energia, uma definição, um direcionamento, é realmente muito gratificante também ter o venerável conosco em vossa loja aqui filiada à GLUP. Venerável, podia contar um pouco da sua experiência com a maçonaria, o que mudou na sua vida antes de nós irmos para os outros assuntos? Acho que isso é muito, muito produtivo, né? Como na maçonaria tudo tem que ser proveitoso, até para os nossos novos irmãos, os recém-iniciados, até os irmãos mais antigos, também os nossos amigos, nossos colaboradores que nos acompanham, que admiram a ordem maçônica e realmente nos tratam com muito carinho, com seriedade, né? Sem essas bobagens que nós vemos aí, às vezes nos comentários, pessoas que querem aparecer, enfim, nem vamos tocar nesse assunto. Podia contar um pouco da sua experiência com a nossa amada ordem maçônica? A primeira iniciação, né, fui iniciado em 2009, né, no mesmo ano fui elevado, fui elevado, só falta o venerável esquecer os graus, né, aí, fica à vontade, meu irmão. Trava, né, mas, e depois fui elevado a exaltado a mestre e em 2014 fui instalado. É interessante que eu cumpri uma coisa dentro do estudo da maçonaria, que nós chamamos de prazos regulamentares, sim, que seriam sim. os interstícios regulamentares. Sim. Eu cumpri todos eles exatamente, né? Que foi principalmente depois de mestre, cumpri o prazo regulamentar de 3 anos como mestre. Eu sei que é difícil, mas é que eu sou meio CDF em relação a isso, né? E outra coisa que eu fiz foi jamais, apesar de ter informação disponível, eu jamais nos meus estudos maçônicos passei de um grau de ficar estudando um grau que ainda não estava. Ah, sim. Um grau acima do meu. Eu sempre fiquei
E para passar de um grau para o outro, eu entendo que, já falando um pouco dessa questão da parte educativa dessa Sim. escola, né, da maçonaria, para passar de um grau para o outro, é fundamental que o maçom esteja sobrando no grau que está, para poder passar para o outro. Exatamente. Porque é uma observação que às vezes, eu quero mais. Realmente você está preparado para isso? Isso é verdade. Realmente está preparado para evoluir? Porque quanto maior o grau, eu entendo que exista uma coisa: a responsabilidade. Com certeza, é verdade. Então, quanto maior o grau numa loja maçônica, maior é o seu grau. E também, o Soberano sabe muito bem disso, de toda a responsabilidade Sim. que tem, né? De quantas pessoas. Porque você sempre está, enquanto você está numa loja maçônica, você está sempre olhando para cima, onde você quer alcançar, né? Mas tem irmãos que não chegaram no mesmo grau que você, que vão te olhar também. É verdade. Então você tem que estar muito mais preparado para suportar as perguntas, toda a inquisição que vem do grau anterior ao seu, né, para poder mirar com tranquilidade o grau seguinte. Exatamente. Isso é uma coisa que eu prezo muito, falando-se de administração de loja maçônica. Exatamente, né? O Venerável até expressou muito bem, claro. É a questão da pesquisa maçônica, você saber o que é maçonaria, por que você está fazendo ali, isso é muito importante, questionar realmente todo o simbolismo, né? Pesquisar, se aprofundar. Então, maçonaria é isso, né? Eu costumo dizer, maçonaria é estudo, prática e dedicação. Então, o Venerável falou muito bem da questão de você querer saber dos graus posteriores, sendo que ainda você não está preparado no grau que você está. Isso falando dos 3 graus simbólicos, né? Imagine aí os graus filosóficos, né? Os graus superiores. Então, acho que isso é muito importante. Fica à vontade. Aproveitando dessa questão dos graus filosóficos, hoje tem a literatura que no final a literatura ela vai até um grau, por exemplo, vai no rito escocês, ele vai até o 4 ou 9, mas depois já pula, depois que você tem todos os graus na mão. Sim. Né? Eu tinha, né, o ritual em outros livros também que você pode comprar, né? Mas eu fechava, né, com aqueles clipes grandão assim de segurança, eu fechava ali, senão eu não vou abrir. Mas já tinha preocupação. Eu fui eu fui até o 13, né, no rito escocês antigo aceito. No Adoniramita também eu fiz equiparação no grau 9, se não me engano, no grau 9. E também aí já no emulação, que é o Cavaleiro de Nauta. O irmão chegou a fazer emulação também, o ritual de emulação? Sim. Ah, bacana. Sim. Eu gosto de todos eles. Eu gosto bacana, quanto mais conhecimento, né? Até respeito aos ritos, né? A história toda, que assim, eu acho que a pessoa fica insegura em relação à história da maçonaria enquanto não a conhece profundamente. É verdade, realmente. Agora, quando vai para as bases, o conhecimento, né? É fantástico, te deixa muito mais tranquilo com aquilo que está fazendo. E a história da maçonaria, do rito escocês, então, é uma história linda, fantástica. Que no final, só falando, ele não tem nada de escocês. O rito que se desenvolveu na França, né? Por ingleses, né? Não, por escocês é só por isso, né? Porque, na verdade, o rito escocês não tem nada a ver com a questão de ser da Escócia, mas sim do modelo do escocesismo. Sim, né? Sim, é verdade. Isso é muito interessante. E ele se desenvolveu mesmo fora dos Estados Unidos. Né? Toda a evolução dele, os graus filosóficos, inclusive. Inclusive, tem aquela piada, né? Que o rito escocês é criado na França, mais praticado nos Estados Unidos, né? E no Brasil existem vários rituais diferentes, cada um pratica o seu, existe uma... Sim. Mas isso é normal, né? Mas só questão de administração, né? E hoje o Venerável está como Venerável hoje da Opus Virtus Humanitas em Campinas? Isso. E é uma loja que realmente me dá orgulho, não tem jeito, né? Tem orgulho quando você consegue desenvolver. Com certeza. E eu tenho um padrão da loja, né, que eu faço, que daí vai pro mundo administrativo, que antes da iniciação, ainda candidato, né, pré-iniciação, eu passo para todos lerem 2 livros, né? Um é do Napoleão Hill, Pense e Enriqueça, que é um livro padrão. Sim, já conheço. Né? E a Tríade do Tempo, de Christian Barbosa, que é até um assunto importante, é essa questão da gestão de tempo. Sim, né? Com certeza. Na maçonaria, que ela é muito importante. Né? Dedicar tempo. Outra coisa que eu falo sempre, antes de mais nada, de iniciar, você está entrando. Então, é uma escola que ela requer dedicação, ela requer
tempo, eu falo para todos os candidatos, todos os afiliados, né, da maçonaria, não só a semana, o dia de vir para a loja, né, já está na hora de ir para a loja. Não é. Não é assim. É muito mais Sim. dedicação, sabe? Pegou, eu não sei se você conhece a história que um venerável foi jantar na casa de um mestre que estava afastado da loja, que estava insatisfeito tal com a loja, né? No jantar tal, sumiu um garfo. Não sei se você conhece essa história. Já cheguei a ouvir essa história. Sumiu um garfo, né? E a pessoa ficou, sabe, a dona da casa que viu isso tal, e passou o tempo e não achavam aquilo, foi embora. Só 1 ano depois, esse venerável foi jantar novamente na casa desse irmão, né? Desse mestre. E falaram, isso eu achei muito estranho. Quando você veio aqui o ano passado, né? Sumiu um garfo de prata, muito bonito, nossa, tal, né? Por acaso, irmão, abra o seu ritual de aprendiz, pois é lá que está o garfo. Né? Sim, isso mesmo. E uma escola não é uma escola para você ir somente para fazer a social, né? Exato, um network. Né? Por isso que chamam às vezes o rito escocês de whisky escocês antigo, eu aceito. Não, né? A postura, isso tá, né? Que um maçom não é reconhecido porque se diz que é maçom, que nós usamos, né? Um anel, um pin, um adesivo no carro. É fundamental esse processo, esse comprometimento. Né? E o comprometimento é o quê? Com ele mesmo. Sim. O comprometimento não é comigo, não é com a ordem maçônica, não é com a sua loja, mas é com ele mesmo de se desenvolver. Porque se você não se desenvolve na ordem maçônica, você está tomando o lugar de quem quer se desenvolver. Exatamente, isso é verdade. Porque se não tiver o desenvolvimento, não vão ter novos mestres, não vão ter novos veneráveis para continuar passando a mensagem. Com certeza. O venerável poderia sintetizar ou passar o conceito até nossos irmãos, né, nossos colaboradores, aqueles que nos acompanham. O que é um venerável mestre? Qual que seria o conceito do venerável mestre? Os objetivos? Como escola, nós temos todo um conteúdo programático. Sim. Né? Que é passado. E é interessante que a maçonaria ela é absolutamente meritocrática. Exatamente. Você não vai passar porque não tem média. Ou você entendeu, exato, isso é verdade. ou você não entendeu. Exatamente. Se você entendeu. E é importante, né, que nessa passagem de conteúdo, que nós entendamos que você entendeu. Exatamente, isso é importante. Porque se você não conseguir explicar para nós, também não vai adiantar nada. É verdade. Por isso que é meritocrático. E isso na Opus realmente nós temos isso dos trabalhos, dos tempos, né, dos interstícios, de tudo. Né? Mas o que é um venerável? Eu gosto de resumir o máximo possível, né? Mas é um eterno, não aprendiz, eu sempre digo, um eterno mestre aprendiz. Exatamente. Porque o dia que eu não for para a loja com o objetivo de aprender algo, então, o dia que eu não for para uma loja maçônica com o propósito de aprender, sim, né, eu estou errado. Né? Eu tenho que... já não estou mais num propósito. Porque maçonaria não se faz numa loja maçônica, né? Maçonaria se faz fora, ensinando pelo exemplo, exatamente, pela conduta, exatamente. pela postura. Exatamente. Aquilo que eu falei sobre os anéis, sobre os que... isso a gente usa que realmente é para nós. Sim, certo? sim. É para nós, para sentir a obrigação. Por exemplo, as pessoas perguntavam, por que você usa um adesivo no seu carro da maçonaria, né? Então, porque aquilo ali me faz... eu não posso fazer cagada. Mas, imagina... Porque eu estou representando. Exatamente, é um exemplo, né? Mesmo que ninguém saiba, é um exemplo. Não importa quem é, mas que eles vão olhar ali que vão entender que a maçonaria, ela faz as coisas corretamente. Né? Quando eu entrei na ordem maçônica, eu preciso ser sincero em relação a isso. Fica à vontade, venerável. Eu fui convidado na época por um mestre integrante de uma loja maçônica na época, assim, até em termos financeiros, era absurdo as coisas. Sim, assim, sim, imagina. Né? E
ele me convidou e eu assim, eu já tinha minha consultoria comercial, né, de vendas e marketing e tal, fazia isso, e ele me convidou e quando eu pensei, puxa vida, esse monte de gente, vou fazer um network, vou ficar rico. É agora, eu vou ficar rico. Eu tinha uma ideia do que era maçonaria, mas me dei mal. Entrei, demoraram muitos anos para entrar, não foi de uma vez, né, que eu consegui entrar. Sim. Mas eu me dei mal em que sentido? Porque primeiro que eu recebi muito mais do que na verdade eu esperava. E quando eu entendi aquela parte inicial do propósito, eu fiquei realmente encantado. E digo, ganhei muito. E a minha vida, assim, a minha vida só se divide nesse ponto básico, né? Sim. Eu tenho todo um histórico de vida, tudo bem, não comecei jovem, eu comecei com 40 anos já na maçonaria, eu tenho 52. É um divisor de águas realmente. Com certeza. Antes e depois da maçonaria. E porque depois de tantos anos a gente continua? É verdade. Por que depois de tantos anos continua? Porque maçonaria não é fácil. Não é fácil. Porque a sociedade consumista está sempre te jogando um monte de coisa. Te desviando dos caminhos. Com certeza. É um fenômeno, né? Uma experiência pessoal. Eu costumo dizer, né? Eu sempre falo isso. É uma experiência pessoal. Só quem está dentro, realmente quem se torna maçom, até entendo o que o Venerável disse no começo. Entra-se com uma ideia, mas você vê realmente aquilo. Tem a questão do folclore, né? A questão do folclore do famigerado Bafomé, de pacto com o demônio, pacto para ficar rico. Esse é melhor. A que eu acho mais fantástica, né? Que eu ouvi faz um ano atrás, de sacrificar um parente por ano. Imagine a família do maçom. Não, espera aí. Em alguns casos até é bom. Vai querer fazer alguns. Então são os absurdos que realmente não cabem. E foi como o Venerável disse, acho que para todo maçom é um divisor de águas, né, na vida. Você realmente se transforma, né? Então isso é muito importante. O conhecimento que nós adquirimos, nada paga esse conhecimento. E realmente, como o Venerável disse também, ficar dentro da ordem depois de tanto tempo é fantástico. É a experiência que nós temos, é a energia que nós sentimos, é a fraternidade, né, que nós sentimos, que nos acolheu, que nos deu ensinamento, nos deu instruções, né? Mudamos não só a nós mesmos, mas também como nossa família. Então, realmente, acho que é o relato de todo maçom, isso que é fantástico. Por isso que nós somos suspeitos para falar, né? A maçonaria é fantástica nesse sentido, né? Eu sou suspeito, eu tô meio suspeito para entrevistar, porque o nosso objetivo, no momento que a gente entrevista um candidato a entrar na maçonaria, é mostrar para ele que é estudo, Exatamente. Mas como eu sou encantado, eu falo bem das coisas que eu gosto, de viver integrado, com família, com todo mundo, todo trabalho social, ver a transformação das pessoas. Tem irmão, inclusive ele mandou uma mensagem, e tá em outra loja da Gloop, mandou uma mensagem hoje, tô sabendo e tal. Ele não conseguia ler. Um senhor já empresário, com toda uma situação, mas ele não conseguia ler nada em público, ele tinha uma dificuldade, e hoje é o contrário, ele até tem que, para de falar. É outro fenômeno, né? Que a maçonaria produz, realmente. Desenvolve muito. E é comum. É comum, muito comum. Mas se o Soberano me permite, eu queria fazer uma conexão da maçonaria com uma parte que é trabalho também. À vontade, Venerável Mestre. Que é sobre gestão de tempo. Sim, isso é muito importante. Aí tem na maçonaria esse mesmo conceito através de ferramentas que, para quem entrar, vai entender como funciona. Né? Por isso até que eu passo esses 2 livros, né? Porque um é sobre desenvolvimento pessoal, sobre gestão financeira, sobre como investir, como enxergar o dinheiro. Muito bom. E o outro é sobre gestão de tempo. O nome está lá, é Tríade do Tempo. E é Tríade. Tríade do Tempo. É a Tríade do Tempo, do Christian Barbosa, que eu recomendo muito que leiam esses livros mesmo, e na loja todo mundo acaba lendo esses 2 livros. Sim. Porque a Tríade do Tempo, e não é gestão de tempo, porque gestão de tempo é de Deus. Né? Nós administramos a nossa vida. Mas não é só sobre gerir o tempo. Muita gente, quando fala em gestão de tempo, quer fazer mais coisas em menos tempo. Quer ser mais
produtivo. Realmente. Que é um dia de 48 horas. E administração de tempo não tem nada a ver com isso, em fazer mais coisas. Tudo bem, depois se entra nos conceitos de produtividade, mudança de hábitos, em tudo isso. Mas é a questão de prioridades. Você não vai mudar de uma hora para outra. Quem muda um hábito, não muda. Até deixa eu fazer uma pergunta. Agora eu... Fica à vontade, Venerável. Tem um conceito no mercado, e se você vai concordar com isso. Qual o tempo normal para você inserir uma mudança de hábito numa pessoa? Depende de vários fatores, né? Depende da vida da pessoa, da análise. Né? Mas no mercado, existe no mercado um tempo? Então, dependendo como eu trabalho consultoria, dessa questão de motivação, é de 1 mês a 3 meses, né? Mas depende do segmento. Tá. Aqui do profissional, digamos, corporativo. Não, profissional, não, vamos pro pessoal. O pessoal que tem isso no mercado são 21 dias. 21 dias. 21 dias para você... Isso do lado pessoal, né? Inserir um novo hábito. Aí, eu fui ver, mas peraí, 21 dias? Não é assim. 21 dias é mais... Tudo bem se acreditar que 21 dias você consegue mudar uma coisa que está gravada lá no cérebro reptiliano, né? Sim. Comparando com o computador, é como se fosse a memória ROM, é a memória da máquina. Ele está ali programado, né? Porque o cérebro não quer pensar. É verdade, isso é verdade. A padronização, né? Tá lá, tudo que a gente faz que a gente acaba aprendendo e tal, mas se entrar na parte de neuromarketing, o cérebro trino, todo esse conceito, isso é muito legal, é um assunto que eu adoro. Bacana, mas pode até fazer outro podcast, convidar o Venerável novamente para falar isso. O que não falta é assunto, né? O que não falta é assunto. Mas eu fui buscar por que saiu disso, né? Porque são 21 dias para se mudar um hábito. E isso foi um médico. Eu sou péssimo de referenciar os nomes, mas não fui eu que disse, né? Mas foi um médico na década de 50 que fazia cirurgia, um cirurgião plástico, fazia cirurgia principalmente de perda de membro, pedaço da... E ele começou a observar que as pessoas, quando perdiam um membro, um dedo, uma orelha, a pessoa ficava em torno de 3 semanas achando que tinha aquele... cortou o dedinho, o cara ainda ia pegar as coisas. Sim, a sensação fantasma, uma coisa assim, né? Ele acha que tem ainda o membro amputado, né? O cara sem orelha e tal. E por esse estudo ele disse, 3 semanas mais ou menos é a média que a pessoa... Então ele escreveu um livro sobre isso, né? E tornou-se, porque é um médico reconhecido, né, mundialmente, tornou-se padrão, que são 21 dias. Você olha, pode ver, procurar na internet. Mudança de hábito, 21 dias. Mas, na verdade, não é. Tem alguns estudos, mas que hoje tem, né, capacidade de fazer estudos, né? E tem, o Christian fala isso, né? A turma do ho-ho-ho, que ele fala ho-ho-ho. Ho-ho-ho é o pessoal super motivado. Não, vamos lá, é ho-ho-ho. Sim. Ele falou que são 66 dias para você inserir um novo hábito. 66 dias. 66 dias. Aumentou consideravelmente, né? São mais de 2 meses. Isso é uma média. Porque dependendo, como você mesmo falou, dependendo da situação, da pessoa, por isso vai incluir uma coisa que é totalmente diferente na vida dela, vai demorar muito mais tempo. Com certeza. Para aceitar, para poder interiorizar, enfim, praticar. Demora muito mais. É reprogramar, né? Mas então, 66 dias é o prazo médio para inserir... É uma média, né? Inserir um novo hábito, contanto que a pessoa já tenha mais ou menos uma similaridade com aquilo, uma identidade com aquilo que ele vai fazer, senão pode ser mais. Né? Mas para escolher essas prioridades, né, numa gestão de tempo, você tem que ter propósito. Sim. Se você não sabe o que você quer, esse é o síndrome de Alice, né? O que ela perguntou pro gato lá, para onde vai essas portas, aí todas essas portas? Mas para onde você quer ir? Eu não sei, então pega qualquer uma. Se você exatamente, não sabe para onde quer ir. Né? Até a questão de uma palestra também que o Venerável fez, né, na nossa sede, na Grupo, alguns anos atrás, a respeito da gestão de tempo. Como que isso pode ser integrado à administração do Venerável Mestre, né? Tanto administrativamente como ritualisticamente? Totalmente. Primeiro pelo próprio modelo que nós usamos na ordem maçônica, que eu sempre falo que é um modelo
muito militarizado até. Sim. Né? Então, toda a postura, não só a postura, a conduta, como o processo de hierarquia. Isso, também. a hierarquia, né, principalmente. A gestão de tempo pessoal dentro da loja, eu separo exatamente, tanto, né, nós temos isso, mas a minha vida maçônica, minha vida é uma só, né? Sim. São personagens que Papéis, nós, né? representamos no nosso dia a dia. Por exemplo, eu separo, além de separar, no mínimo 1 hora por dia para leitura Muito bom. desses assuntos. Muito bom. O meu dia é da loja. Né? No mínimo o dia é da loja. Então, o dia da loja eu só faço isso. Eu não faço outra coisa. Né? É exclusivo, né? É exclusivo para isso. Porque eu tenho que me preparar para isso. Claro que no nosso dia a dia, no trabalho, hoje eu tenho essa possibilidade de fazer isso. Claro que eu tenho, não é de uma hora para outra, não era assim. Sim, mas com certeza. Eu só assumi essa responsabilidade a partir do momento que eu poderia realmente me dedicar para isso. E como venerável, você precisa de muito mais dedicação por toda essa responsabilidade que tem. Então, até o que o venerável disse é a questão do contínuo estudo. Sim, não é porque é venerável mestre, eu tenho um cargo, você sempre tem que estar estudando, relembrando algumas coisas que às vezes você esquece. Tem muitas instruções que vão fazer sentido no momento que, talvez espiritual ou intelectual que você esteja, vai fazer sentido daqui 2, 3 anos. Né? Então, voltar às velhas instruções e sempre estar se reciclando. Sim. Né? Isso é normal, né? Isso, e até o que o venerável falou da questão do tempo, dedicar 1 hora, é o que eu falo, né? Os irmãos que me conhecem, nas lojas que eu visito, até das lojas que eu fundei, eu sempre falo isso, no mínimo 30 minutos para estudos. Não adianta você querer estudar só dentro do templo, praticar maçonaria só dentro do templo. Nós somos maçons 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então a gente sempre tem que voltar a essa questão do estudo. Porque são informações novas, na verdade não novas, mas são informações que ainda nós não conhecemos. Então nós temos que ter um conhecimento prévio de cada assunto. E principalmente do nosso rito, né? Nós temos que dominar o nosso rito, tem que saber a história do rito. Enfim, são vários estudos. A maçonaria, só o primeiro grau, o grau de aprendiz, já vale para a vida toda. Se nós nos determos ali no primeiro grau, nós ficamos a vida toda estudando o grau. Então isso é muito importante, né? Principalmente para veneráveis mestres. E que estuda muito, né? Sim, tem que passar o conhecimento e a filosofia. O tempo todo. E tem um percentual disso, né? Quando nós ouvimos algo, a gente retém 10%, aí tem toda uma tabela. Mas agora, quando nós ensinamos algo, nós retemos de 90% a 95% daquele ensino. Exatamente. E quando eu falo que estou indo numa loja maçônica para aprender, é exatamente isso. Não importa a função que eu esteja, mas eu estou lá só para isso, para aprender. Então, quando eu estou passando a instrução, eu tenho que estar preparado para isso. E para isso, precisa ter tempo para estudar. Perfeito. Por exemplo, nós temos, né, agora, por exemplo, quando tem uma iniciação maçônica, uma sessão magna especial, né, que é onde é apresentada a maçonaria e onde é colocada à prova, né, se realmente a pessoa quer entrar na maçonaria, quer permanecer, né, eu ensaio. Né? Eu ensaio fazendo todo aquele sozinho. Às vezes o pessoal em casa me chama. Eu imagino. Eu separo, né? Porque você tem que fazer um monte de coisa. Sim. Mas só que eu faço todos, né? Eu faço todas as funções sozinho, ensaiando, né? Marcando o tempo e tal. Isso porque é importante. Se você claro. É no mínimo, porque a responsabilidade é muito grande. É isso que eu ia falar. Inclusive, o venerável é o maestro. Não, o venerável é o maestro da grande orquestra. Ele tem que saber todas as funções, todos os cargos. Sim. Ele tem que saber como cada um vai se desenvolver. Até nós falamos isso no último podcast com o nosso Sapientismo Grão-Mestre. Rafael, a questão do papel do venerável, que é muito importante, né? Ele não deixa de ser o líder, o mentor, né? Ele tem que estar integrado à sua loja, em todos os aspectos, da questão do cargo, na questão da leitura do ritual, que tudo saia corretamente. Então, é um trabalho árduo. E depois é fora também, né? Dar suporte para irmãos que se procuram com problemas. Exatamente. Para cunhadas. Principalmente. Nós temos um grupo que eu sou o único homem nesse grupo de WhatsApp, que é um grupo das cunhadas. Sim. Né? Claro que é diferente, eu passo alguma informação e tal, mas a função do venerável também ser um terapeuta conjugal. Sim. Né? Sim. Porque vem e acontece, e é muito interessante isso, né? Não só por isso, mas às vezes porque reclama, mas o tempo e tal, aí vem, te traz as cunhadas junto, que é muito interessante. Voltando sobre essa questão da mudança de hábito, né, que a gente tinha falado.
Eu tenho um desafio que eu faço isso tanto no trabalho quanto em loja, né? Chama de desafio 7x10. 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 O que é um desafio 7x10? Durante 7 dias, você vai fazer uma determinada atividade por 10 minutos. Só que, na verdade, não é uma atividade de 10 minutos. Você vai fazer uma atividade que, na verdade, ela tem mais de 1 hora. Entendi. Né? E você nem precisa terminar no final dos 7 dias. Mas as regras desse desafio. Primeiro, seja uma atividade que seja aí para você terminar ela, sei lá, organizar uma estante, uma gaveta de meias, Sim. pintar alguma coisa assim. E por que é importante? Por que é um desafio para fazer isso? Porque você tem que fazer, as regras são que você tem que fazer essa atividade, né, durante 7 dias, por 10 minutos por dia, sendo que no mesmo horário. Entendi. Você não pode ser interrompido. E não pode deixar aquela atividade no meio que atrapalha as outras pessoas. Então, digamos que você resolva pintar uma parede. Sim. Então você tem que deixar aquilo de forma que não atrapalhe ninguém, né? E como você vai só pintar 10 minutos, você tem que se preparar antes, arrumar, tal, pintar e depois terminar. São vários processos, né? E no mesmo local você tem que fazer essa atividade. Parece uma coisa bem simples. Tente fazer isso. É mais complicado do que se pensa, realmente. Todo dia, exatamente no mesmo horário, por 10 minutos exatamente, e não pode ser interrompido. Aí, mas o que isso influencia em mudança de hábito, em gestão de tempo? Eu posso antecipar um pouco nos problemas, mas imagine você resolve fazer, por exemplo, em casa uma atividade às 10 horas da noite. Sim. Por 10 minutos eu vou fazer, eu vou arrumar, eu estou com uma gaveta de documento lá, umas pastas que eu preciso organizar. Né? Então, eu vou fazer às 10 horas da noite. Você começa a atividade lá na segunda-feira, tudo bem, você está em casa às 10 horas, consegue fazer, aí na terça-feira, quando você vai fazer, já vem alguém te chama, aí você não pode, aí você tem que reiniciar, porque alguém te chama, você foi interrompido. Você não pode ser interrompido. Então, o que tem aí isso? É que você aprende a ser assertivo com as pessoas à sua volta, que você está fazendo alguma coisa, você aprende a ser focado. Mais concentrado, né? Mais concentrado, focado naquilo que você tem que fazer. Você consegue dividir o tempo de uma determinada atividade, né? Se programar, porque putz, mas como que eu vou fazer? Mas você estar em casa naquele momento é avisar todos os outros papéis da vida, tem que ficar de lado enquanto você faz aquilo. É verdade. É que isso cria um processo mental, né, de assertividade e de organização, onde você consegue começar a falar para as pessoas, olha, eu vou fazer, não me interrompe e tal, né? Você aprende o celular que você tinha deixado no primeiro dia que não tocou, mas no segundo dia tocou o celular, eu fui mexer, então não, você está fora. É aprender a ser 100% focado. Sim. E na maçonaria, como venerável, você tem que estar, inclusive eu acho que no outro podcast, no outro podcast que eu estava vendo, exatamente falando sobre isso, de que a preparação que tem que ir para uma loja maçônica. Sim, muito importante, né? Em alguns tempos antes lá não comia, evitava sexo, evitava comer carne vermelha, evitava bebida alcoólica antes. Sim. Mas sabe que a gente viu até numa série famosa que o pessoal é que lá o pessoal toma uma cervejinha antes da sessão. Sim, com certeza, eu já sei dessa série que você está falando. Né? Lá, na verdade, na Inglaterra, né? Inclusive do ritual de emulação, sim, da grande loja da Inglaterra. Até nós comentamos muito isso aqui quando saiu essa série, é muito, muito boa, né? Na verdade, foi os 300 anos da grande loja da Inglaterra, não da maçonaria, que a maçonaria não tem 300 anos, né? E um verdadeiro pesquisador vai saber, maçônico. Mas ali é uma outra cultura, né? Outra cultura. Eles têm um autocontrole de beber antes, mas tem um controle que, se fosse no Brasil, não pega. Pra colocar isso nas lojas maçônicas antes é complicado. Não sei que coloque sem problema nenhum, mas depois da reunião. Que antes nossa cultura não permite. Não. Inclusive é uma coisa que alguns modelos, né, de loja maçônica, mas, bom, eu já não vou entrar. Sim. Eu já ia entrar, e quase que eu entro no assunto aqui, aí eu teria que tirar esse conteúdo. Mas a questão de tempo, utilizar as ferramentas, saber dividir exatamente todos esses personagens. Nossa, quantos nós somos, né? Vários, no né? dia a dia, é pai,
amigo, funcionário e também empreendedor, Sim. chefe, o próprio venerável nesse Sim. conteúdo, os parentes, né? Nós somos irmãos, nós somos primos, sobrinhos, tios, em Sim, tantos também, graus, claro. né? Então, separar tudo isso realmente dá um trabalho inicial. Mas voltando lá no começo do assunto, prioridade. É verdade. Você só consegue ter prioridade se você ter foco em algo que você quer fazer. Essa tríade do tempo, né, ela se divide em 3. Né? Por isso que é tríade. Existe até um general, se eu não me engano, do general MacArthur, né, que ele fez um modelo também, anterior, mas ele tem 4 quadrantes. Né, Ok. 4 quadrantes, né, que é o importante e urgente, né, o não importante, não urgente, né, e separa nesses 4 que ele fez. Ah, sim, entendi. Mas quer dizer que se uma coisa é importante, ela não é urgente, e se é urgente é porque não é importante. Na tríade do tempo, do Christian Barbosa, ele trata de uma forma diferente. Né? Mas isso, para poder definir isso, né, você tem que ter um propósito de vida. Sim, claro. Né? Você tem que saber para onde vai, para poder definir o que são realmente as coisas importantes na sua vida. Né? Sim, isso é importante. Essas 3 são importante, urgente e circunstancial. O que é uma coisa importante? Uma coisa importante é aquilo que tem a ver com os teus propósitos de vida. Sim. Então, quando você vai fazer, isso vai me levar mais próximo dos meus propósitos, dos meus objetivos, das minhas metas, da minha missão de vida, né? Vai levar? Ok, então ela é importante. Normalmente é uma coisa que você tem tempo para fazer ou está na tua agenda normal do dia a dia. Uma coisa urgente é uma demanda que normalmente ela vem de fora, né? Ou é uma coisa que você perdeu o prazo. É uma coisa importante, sim, mas você perdeu o prazo. Acaba passando ali, né? Acabou perdendo o prazo. E circunstancial. São aquelas coisas que não te levam a lugar nenhum, que você começa a ver um videozinho, 1 minuto e meio, 1 minuto e meio. Aí você, 1 minuto e meio, 2, 3, 1 minuto. Vai acumulando. Quando você vê, você passou 45, 1 hora verdade. fazendo, né? E é interessante, você já observou alguém que está realmente focado, inclusive em posições assim, que às vezes não são nem confortáveis. Sim. A pessoa está meio escorada ali vendo, o celular, mas ela fica muito tempo ali paralisada. Já testemunhei isso. Isso é muito interessante, né? Essas são as coisas circunstanciais. E a maioria das pessoas, 40% do tempo de um dia é no circunstancial. Você imagina, 40% do seu dia. Sim. Pode isso levar o dia inteiro de trabalho que você perdeu fazendo isso. É verdade. Mas se você não tem foco, se você não tem objetivo, você não sabe daquilo. Né? Aquela pessoa que vem, que quer conversar com você, quer falar alguma coisa, mas por isso que é prioridade. E gestão de tempo, administração de vida, é muito mais saber dizer não do que dizer sim. Porque você já disse sim para as coisas que te importam. É verdade. Né? Até dar um exemplo, digamos aí, de uma coisa importante que era urgente. Né? Você marcou aí vou comprar, que nem agora, tem o Dia das Crianças, né? Tá próximo. Sim. Vou comprar um presente pro meu filho. Puxa, nós estamos em agosto. Né? Tem tempo pra caramba. Eu botei lá na agenda, vou comprar um presente pro Antônio e tal. Apesar que com 12 anos tá quase... Sim, já tá uma outra fase. Né? Esse é o último, né? Aí você vai lá e no final, sabe quando é que você vai comprar o presente? No dia 12 de manhã, no dia 11 da noite, porque você esqueceu. Era uma coisa importante que se tornou urgente. Mas quando se tem foco, quando se faz esse processo, claro que isso aí é um assunto assim, sim, bastante extenso. Extenso, né? E a maçonaria facilita num processo de administração, porque nós temos foco, a gente sabe aonde quer chegar. Com certeza. Onde a gente quer chegar no desenvolvimento pessoal. Se o que eu vou falar beneficia alguém, então eu falo. Se não vai beneficiar ninguém, eu me calo. Realmente. Isso é verdade. Venerável, eu ia pedir para o Venerável mandar uma mensagem aos Veneráveis Mestres. Nós não podemos falar tanto das questões ritualísticas, né? Para não entrar um pouco nisso. Nós já explicamos, né, que não tem nada de fantasioso e tudo mais, mas são instruções que são passadas apenas para os iniciados, apenas para quem passa por todo um processo, enfim, só você entrando para você saber, mas também não tem nada de sobrenatural, é apenas uma
esquematização, uma padronização dos ensinamentos. O venerável poderia dar uma mensagem aos nossos veneráveis da Glup, aos veneráveis de outras potências, enfim, a todos os irmãos espalhados aí pelo orbe terrestre, sobre a questão da administração, pela sua experiência? Essa é uma mensagem que digamos assim, uma pancadinha. À vontade. Porque o dia que o venerável achar que é melhor que o aprendiz mais novo da loja, é melhor que ele saia. Porque aí vem Eclesiastes, vaidades, somente Exatamente. vaidade. Se ele achar que é mais importante que o cargo dele, que é uma responsabilidade, porque só quanto maior, mais responsabilidade tem. Esquecer disso, né? E que estar numa loja maçônica para aprendizado, para se desenvolver, para aprender, para que seja uma luz. Porque se você não tem força, se você não tem energia, você não tem luz nenhuma. Então você vai levar o quê para alguém? Então, ilumine-se, como já tinha Perfeito. Ilumine-se para que possa realmente sentir a felicidade que é ver a transformação de um aprendiz que entrou todo confuso, às vezes com conflitos internos, mas quer se desenvolver. Porque é isso, é uma pessoa que quer se desenvolver. Pessoas boas e pessoas melhores. Sim, exatamente. Vocês têm a índole, têm a personalidade, têm o caráter de uma pessoa boa, mas falta só aquele direcionamento. E nós temos essa ferramenta, essa possibilidade de fazer isso. E isso é absurdamente gratificante. Exatamente. Venerável, sabe as palavras, tá? Não é à toa que o irmão é venerável mestre. Realmente tem que ter essa luz que o irmão tem. E esse conceito, que é muito importante, né? Eu realmente concordo em gênero, número e grau com o que o irmão disse, realmente. Venerável, nós temos mais assuntos para tratar. Vou convidar o venerável novamente. Vamos abrir espaço também aos outros veneráveis da Glup, que tenham, né, disponibilidade de agenda também para falar. E convido aqui o irmão novamente para falar de outros assuntos. Os irmãos têm várias palestras também, né? Já fez várias palestras também na Ordem Maçônica. Agradeço a sua presença. É uma honra tê-lo na Glup junto com sua loja. É uma honra também participar dessa retomada, digamos assim, dos trabalhos, de erguer as colunas. E vamos juntos lutar por uma maçonaria livre de política. Vamos trabalhar realmente pela maçonaria pura que transforma vidas. O resto é política. Então, muito obrigado pela sua presença. O que precisar, estou sempre à disposição. Também. A todos os irmãos, colaboradores e amigos, muito obrigado por estarem até aqui. Se quiserem conhecer um pouco mais do nosso trabalho, vai estar aí os links na descrição, tá? As nossas mídias sociais, nossas questões institucionais. Também aqui as referências que o nosso venerável mestre colocou, de livros e também de links, estarão aí com certeza no link da descrição. Maçonaria, liberdade, igualdade, fraternidade, tornando homens bons, homens melhores, cavando masmorras aos vícios e erguendo templos à virtude. Glup, Grande Loja Unida Paulista.